Tu já ouviu falar sobre metas SMART? Mas o que é isso? O que é? Esmalte? Pra ti que nunca ouviu falar sobre isso, já vou explicar do que se trata. Oi, eu sou a Verônica e esse aqui é o meu canal, onde falamos sobre produtividade, coisas úteis do dia a dia que podem otimizar a rotina de vocês e a minha também. Mas e aí, já ouviu falar ou não ouviu falar sobre metas e objetivos SMART? SMART seria uma sigla em inglês. O S significa específicas, metas têm que ser específicas. Por exemplo, eu não posso ter uma meta que é toda bagunçada, que eu não sei realmente o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero exatamente, onde que eu quero chegar com isso, o que eu estou disposta a fazer para conquistar essa meta. Tem que ter tudo muito bem esclarecido sobre o destino dessa meta, sobre o objetivo final, para ir atrás dessa meta realmente. A letra M significa que a meta tem que ser mensurável. Tem que ser possível acompanhar o progresso durante o processo do caminhar para chegar nessa meta. Por exemplo, eu não posso ter uma meta que eu não consigo tornar mensurável o meu avanço. Senão eu vou acabar me desmotivando, procrastinando. Eu não vou ver resultado nas coisas que eu estou fazendo. Então ela tem que ser mensurável. O que é mensurável? Passível de se medir. Eu preciso conseguir medir minha progressão, a forma como eu estou progredindo nessa meta, na busca por esse objetivo. Já a letra A significa que essa meta tem que ser atingível, tem que estar dentro da minha realidade. Eu não digo para vocês não sonharem grande, é preciso sonhar grande, mas não sonhar com algo impossível, tipo, eu vou encontrar uma mina de ouro no mês que vem, e não fazer nada para isso. Acho que nem fazendo alguma coisa para isso, enfim. Acho que vocês entenderam a parte do ser atingível. Eu quero ficar rico em tanto tempo. Isso é atingível. É uma meta atingível. A gente não pode tentar dar o passo maior que a perna. A meta tem que ser atingível e a gente consiga ver o progresso. Aí entra a parte que ela tem que ser mensurável, como eu já falei na anterior. Tem que ser uma meta relevante, realmente, que mova a nossa alma, que nos desperte aquele desejo incontrolável, desejo ardente para ir atrás daquela meta. Tem que ser algo que incendeie a nossa alma mesmo. Porque se não for algo que tenha um porquê exato, um porquê muito forte, a gente vai acabar desistindo no meio do caminho. O ser humano é assim, se não tem um objetivo muito forte por trás, a gente acaba procrastinando, a gente acaba perdendo o foco, perdendo a motivação. E da motivação ela não vai muito longe. É tipo Coca-Cola, abriu e acabou o gás. Essa é a verdade. Já se a gente trabalha com disciplina, o desejo ardente pela meta acaba gerando a disciplina. A gente vai em busca incansavelmente dia após dia. Isso eu posso dizer com propriedade. As coisas que eu quis mais do que tudo, eu fui atrás e eu não parei até conquistar. Então é necessário que essa meta ela seja muito querida, digamos, muito desejada pela pessoa, para que assim ela seja conquistada, ela seja muito buscada pela pessoa. Vai haver lutas, vai haver obstáculos, mas a pessoa quer muito aquela meta, quer muito conquistar aquele objetivo, ela não vai parar. Pode errar quantas vezes errar, mas ela vai estar indo atrás daquela meta. Vai cair? Vai levantar. Cai 7, levanta 8 vezes. Por isso que eu digo, a meta tem que ser muito desejada para ser conquistada. E por último, a meta tem que ser temporal. Ela tem que ter uma data estabelecida, porque senão a gente tende a procrastinar ela, como eu já falei antes. Nós, seres humanos, tendemos a procrastinar todas as tarefas que a gente não gosta, eu diria. Muitas vezes a gente vai querer uma coisa, um objetivo, e não vai gostar do processo, de algo do processo, mas é normal. A gente só não pode desistir porque aquele processo ali tá ruim. Tem que se desenvolver uma disciplina para chegar, para conquistar, para lutar por esse objetivo. Por isso que é necessário essa meta ser temporal. Tem que ter um tempo estabelecido, uma data predestinada para acontecer. Agora vejam essa meta SMART sendo colocada em prática em um exemplo. Eu quero correr 3 km em 30 minutos em 2 meses. O que eu preciso para alcançar essa meta? Eu preciso treinar tantas horas por dia, eu preciso correr tantos dias na semana, enfim, de tantas formas. É muito importante que nossas metas elas sejam visualizáveis. Então, de preferência, se conseguir colocar imagens também, melhor ainda. E quanto mais visualizável for a nossa meta, mais fácil e mais rápido vai ser para a gente conquistar ela. Não digo que imagens vão fazer com que a gente
atraia mais rápido a nossa meta, mas as imagens vão nos dar combustível, um gás a mais, que a gente vá atrás daquela meta que a gente já escreveu. Ela está bem específica, está mensurável, está atingível, ela é bem relevante na nossa vida e ela tem um tempo pré-estabelecido para ser conquistada. Então, ela está muito planejada, só falta ela ser bem executada. E para isso, a gente tem que ter aquele combustível, aquele gás. As imagens, as figuras dessa meta, se for possível ter imagens dessa meta conquistada, elas vão nos fazer pensar mais nessa meta, vão fazer que a gente se esforce mais por essa meta, consequentemente vão invocar mais ainda a nossa disciplina, vão fazer com que ela se consolide mais na nossa vida. Então, quanto mais visível for essa meta, mais rápido a gente alcançar. Não é porque eu estou visualizando que eu vou atrair mais rápido. Eu estou visualizando ela, eu estou sentindo como eu me sentiria se eu já tivesse ela. Então isso vai me fazer trabalhar mais para conquistar essa meta, vai fazer com que eu me esforce mais ainda, mais incansavelmente para alcançar essa meta. E eu não estou falando de esforços sobre-humanos, eu estou falando de usar o nosso potencial verdadeiro, humano, em sua potência máxima para alcançar alguma coisa. Porque quando você tem um objetivo bem definido e quando você tem uma disciplina muito bem consolidada, a gente tem um plano bem definido, é só questão de tempo. Então, a gente tem esse tempo também pré-estabelecido, não vai ser tão difícil assim conquistar aquela meta. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, consequentemente, até chegar naquele objetivo, naquela meta SMART, vai ter erros, mais erros, mais erros, dentro daquele tempo estipulado, a gente sabe que vai errar, mas o erro, como eu falei antes, em outro vídeo, ele tem que ser visto como aprendizado, a gente deve tirar o melhor daqueles erros para não errar de novo, pelo menos não cometer os mesmos erros novamente. Se a gente errar uma segunda vez, que seja por outros motivos, mas que não seja pelos mesmos. E colocando essa margem de tempo para o erro, não vamos nos julgar gênios. Não tem como chegar num objetivo grande sem errar algumas vezes. Ninguém consegue isso. Nem os maiores gênios da história conseguiram isso. Acredito que todo mundo passou pelo erro antes de conseguir chegar ao grande acerto. É muito necessário que tenhamos bem estabelecida a nossa meta para colocar dentro dessa sigla e ver se ela realmente tem todos os quesitos necessários para que seja alcançável e para que assim a gente comece a caminhar rumo a essa meta. E se a gente vai alcançar, só Deus sabe. Mas se a gente se esforçar, colocar fé, colocar força e tá ali dedicado naquela meta todos os dias, eu acredito que seja impossível falhar. Como eu falei, tendo uma meta que seja realista, né? Não vou dizer, eu tenho a meta de ir para a Lua em 2 meses. Aí não tem como. Aí já é uma meta realmente que não é realista. Aí ela não se encaixa nos objetivos SMART. Mas tendo um objetivo bem definido, com um plano bem definido, é impossível não dar certo. E principalmente se a gente colocar aquele desejo incontrolável pelo objetivo a nosso favor. Unindo as emoções à vontade e fazendo com que elas trabalhem juntas a nosso favor, é muito mais fácil e rápido chegar na meta do que se a gente acabar se distraindo para outros lados. É muito importante também que a gente foque em uma meta, um objetivo por vez. Porque se a gente acabar focando a nossa visão para 2 objetivos ao mesmo tempo, vai diminuir as forças com que a gente iria se fosse para um. Se fosse para um objetivo, a gente iria com toda a força. Mas são 2. Então a gente não vai conseguir usar toda a força nos 2. Vai ser 50-50. Então eu vou acabar demorando mais para conquistar aquelas 2 metas. Eu corro muito maior risco de desistência, porque vai demorar mais. Eu corro um risco muito maior de procrastinação, porque são 2 metas, é mais trabalho, aquela coisa toda. Por mais que esteja tudo muito bem definido, muito bem desenhado, é muito mais difícil conquistar 2 metas do que apenas uma. Claro, devemos ter várias metas ao longo da vida, mas uma por vez, um objetivo por vez, para que assim a gente consiga alcançar de forma mais simples ou fácil. Nenhuma meta vai ser fácil de alcançar, já adianto. Mas vai ser mais fácil de chegar naquele objetivo se tivermos apenas um por vez. Eu não sei se vocês costumam ter mais de um objetivo por vez, mas o ideal, o aconselhável é um. E para mim é algo difícil porque sempre foquei em mais de uma coisa por vez. E isso por muitas vezes me fez desistir de algo que eu queria muito. Então, eu posso dizer com propriedade e experiência própria. Não dá certo ter 2 objetivos grandes por vez.
E a gente acaba procrastinando, acaba cansando e acaba desistindo por consequência. Um foco por vezes está mais do que ótimo, sendo muito bem feito, muito bem focado. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e que vá acrescentar de forma positiva na vida de vocês. Até o próximo vídeo.